podcast do Dona Maria II. A cada 15 dias, uma conversa sobre teatro com Mariana Maia de Oliveira. Neste episódio do Teatro, converso com a Stella, atriz, performer, artista, acabadíssima de sair de um ensaio. Não é um ensaio qualquer, nunca é um ensaio qualquer, não é? Mas este é talvez particular porque é o momento em que se ensaia um regresso bastante especial. Em setembro, o Teatro Nacional Dona Maria II vai reabrir portas fisicamente. Depois de mais de 3 anos fechado para obras, o edifício do Rossio recomeça e o teatro recomeça nele. A peça da reabertura é um acontecimento e uma provocação também. Stella, olá e obrigada por vir ao teatro. Obrigada. Quem és tu no Macbeth de Shakespeare, traduzido e encenado pelo Pedro Penin? Então, sou várias, faço várias És personagens. múltipla. Sou múltipla. Faço uma das bruxas, que é um sonho para mim. Personagens icónicas, as 3 bruxas do Macbeth. Faço uma delas. Faço o Flint, que é um adolescente filho do Banquo. E faço a Lady Macduff, que aparece mais no final da peça. Tenho uma única cena, mas é uma cena bem intensa. Qual é a tua preferida das 3? É assim, pela leitura... é difícil entre a bruxa e a Lady Macduff. Não sei, mas eu acho que a Lady Macduff ela tem assim uma intensidade qualquer que eu acho que vai ser bem interessante explorar. Tinhas relação com esta peça? Na escola, na STC, nós passamos por Shakespeare, né? E na altura eu lembro-me de ler o Macbeth e ter ficado bem interessada por ser assim uma... E depois tem todas as Claro, já lá vamos, superstições sim. e toda essa coisa em volta da peça. Lembro-me da Lady Macbeth ser assim uma personagem, de me ter marcado imenso, ser assim uma das personagens do Shakespeare mais icónicas. O que é que te marca nela? Porque é aquela crueldade toda, aquela maldade, aquele não ter medo de... A parte em que ela diz que venham a mim os espíritos sanguinários. Acho que isso tem assim uma intensidade qualquer, dramática e trevosa, que eu acho impactante. E será assim um momento em que uma certa repulsa também se confunde com admiração? Porque aquilo é magnético, não é? Aquilo é magnético, é isso. Eu acho que é também esse magnetismo do mal, de alguma forma, que representado na arte nos deixa seduzidos, de alguma forma. Talvez porque também reconhecemos bocadinhos daquilo em nós. Sim, é isso. Em nós e cada vez mais na sociedade, né? Então acho que há assim uma coisa meio sedutora. Bom, Isso. a peça que vai reabrir o Dona Maria II é a peça maldita que estava em cena na noite em que o teatro ardeu, naquela noite de 1964. Este gesto é obviamente uma provocação irónica, mas também muito séria, não é? A esse trauma enorme da história do teatro e da história do país também. A minha questão é, há supersticiosos na vossa equipa? Eu não tenho a certeza, mas eu acho que não. Se houver, não se estão a manifestar muito. Mas eu disse ao Pedro logo no início, assim, nós precisamos fazer uma limpeza espiritual no teatro antes de começar isto, para o mal, para os espíritos maléficos não entrarem. E ele disse, não, mas tem que entrar. Então eu disse, então depois da peça acabar temos que fazer a limpeza espiritual do teatro. Ninguém tentou demover o Pedro Penin de escolher esta peça Acho que não. para a reabertura do teatro. Acho que não, que eu saiba não. Acho que ficou toda a gente entusiasmada com o facto de fazer esta peça. Mas já agora fala-me de como é que te marcou, ou o que é que carregas em ti desse imaginário que rodeia o Macbeth de Shakespeare. Sobretudo essa coisa de não podes dizer Macbeth dentro do teatro, senão alguma coisa vai acontecer. Eu lembro-me de estar na minha escola profissional de teatro, estávamos a fazer um espetáculo e estávamos a brincar com isso antes do espetáculo. Não temos de dizer Macbeth, e alguém dizia Macbeth e não sei o quê. E de repente, numa das cenas, quase no final do espetáculo, nós tínhamos que entrar em fila por uma porta e essa porta não abre. E de repente ficou toda a gente a tentar abrir a porta e tivemos que ir à volta e não sei o quê. Então foi assim uma coisa tipo, gente, foi estarmos a dizer Macbeth, a superstição é real. Como é que é para ti este momento em que conversamos? É assim, um momento ainda inicial da peça e da estrutura. Ou seja, ainda falta muito até a peça vir a ser aquilo que vamos ver em palco. Sim. Qual é o momento para ti mais entusiasmante deste processo? Até agora ou aquilo que eu imagino em que geral, vai ser... nos processos, porque aqui tem muita graça a ver, porque é um trabalho quase cirúrgico de relação com a palavra, de
estar ali muito tempo a discutir como é que se pronuncia. Sim, Isto é como é fascinante, não é? Esse Sim, trabalho. é verdade. Mas eu sou uma atriz que eu gosto é de fazer os espetáculos. Ok, é o palco. Eu gosto de fazer para o público. Porque há uma coisa naquela adrenalina que... Não sei. Claro que eu gosto de ensaiar, mas eu sofro muito em ensaios. Porquê? Ai, eu vou para casa a achar que sou péssima. E aquela coisa, aquele sofrimento de... Aquela frustração de às vezes não estás a conseguir aquilo que queres conseguir, ou não chegares lá primeiro. Então, às vezes, assim, os ensaios às vezes são difíceis para mim, assim, emocionalmente, porque é aquela coisa de... essa frustração mesmo. E então eu gosto das apresentações, mas eu também gosto dos ensaios, mas as apresentações, o momento em que é só deixar ir, deixar-te, atirar-te para ali, deixar-te levar, isso para mim é mágico mesmo. É a parte que eu gosto mesmo, é de fazer para o público. Estavas a dizer que os ensaios são processos, podem ser processos frustrantes para ti. Sim. O que é que fazes com essa frustração? Ou seja, chegas a casa e é uma coisa Lido, obsessiva. não sei, lido e tento. Às vezes é tipo, vai dormir e amanhã é outro dia. Outras vezes fico ali a tentar batalhar, não, como é que eu posso dizer isto, outras formas de dizer isto. Porque eu acho que isso também é uma das dificuldades do nosso trabalho, e acho que é uma exigência que cada performer tem que ter consigo de não se estabelecer num sítio que encontra. Por exemplo, tu encontras alguma coisa, vês que aquilo encaixa, Funciona. mas não te permitires também a ficar por aí. Tipo, ok, daqui para onde é que vai? E isso é um trabalho que às vezes é muito difícil, porque estás numa constante busca. E às vezes há dias em que não encontras nada. Há dias em que não corre bem. Há dias em que... E às vezes essa exigência contigo faz com que seja frustrante. Mas... E também porque essa procura por não ficar no mesmo sítio acontece numa estrutura de repetição, não é? Porque a peça é a mesma, sim, o texto é o mesmo. É isso. Como é Tens que se faz diferente? É isso. Dentro daquela estrutura, como é que tu mantens aquilo vivo, né? Como é que tu consegues que aquilo continue... Que os encenadores dizem muito, é a primeira vez que estás a dizer isso, tem que soar como a primeira vez que estás a dizer isso. Então tu tens que entregar essa vida e essa frescura sempre que mesmo que estejas a fazer há 2 anos a mesma coisa. Não pode soar a enfado da 30ª vez que dizes não pode. texto. Isso é difícil. Estás entre um elenco que conheces bem, muito bem. Sim. Isso ajuda? Ajuda muito. Porque acho que se cria uma cumplicidade que ajuda muito as cenas. Porque o jogo teatral, eu acho que ele acontece quando há uma certa cumplicidade. E claro que essa cumplicidade pode existir entre pessoas que não se conhecem. Mas eu acho que quando tu conheces e já trabalhaste com aquelas pessoas, tu também já as conheces em trabalho e no palco. E eu acho que isso cria uma cumplicidade que as cenas ganham mesmo outras coisas. Acho que isso é um bónus mesmo, trabalhar com uma equipa que já se conhece. Em que é que isso se vê, por exemplo? Consegues pensar assim num exemplo, num momento em que... Aqui, como nós estamos ainda a ensaiar há muito pouco tempo em palco, não consigo dizer, mas por exemplo no último do Pedro, no Filo Demo, eu acho que isso se via muito. Às vezes até o Pedro pedia-nos para tirar um pouco isso, que é tanta cumplicidade que quase cai numa brincadeira que só nós as duas é que entendemos, por exemplo. Okay. Isso também fecha um bocado ali Exclui o público. Exclui o público. E às vezes há esse perigo. Então é uma coisa que tem que ser controlada, essa cumplicidade, para também não fechar aquilo naqueles 2 atores que estão a brincar um com o outro. Mas eu acho que acontece nesse jogo mesmo. Tipo, eu vou brincar contigo, tu vais brincar comigo e fazemos isso porque temos confiança. E eu acho que isso acontece muito em equipas que já se conhecem bem. Porque ali, quando às vezes não conheces a pessoa, ainda estás a quebrar o gelo, ainda estás a tentar perceber quem é aquele ator, quem é aquela atriz, como é que ela funciona. Até onde é que podes ir? Até onde é que podes ir. E acho que quando já conheces, a coisa é mais fluida e mais divertida também, de alguma forma. Com quem é que é mais difícil contracenar no sentido de não rir demasiado? Mas e porque é que é o Hugo Van Der Ding? Não, é isso. Essa é fácil, é o Hugo Van Der Ding. Mas é muito divertido. É muito divertido. Mas é difícil, é muito difícil não rir. E eu contraceno, já na farsa contracenava várias vezes com ele, era muito difícil. E nesta também temos algumas cenas juntos e é difícil mesmo. Só que na farsa era uma comédia. Aqui é mais grave. É gravíssimo, como ele diria. É gravíssimo. Se nos rirmos a meio desta, não dá. Mas aconteceu em palco, desmancharem-se em palco? Na farsa? Sim. Muitas aconteceu. vezes.
em que eu tinha literalmente de virar o meu rosto para trás, para não, ou então pôr o cabelo à frente da cara para não repararem que eu estava a rir. Aconteceu várias vezes. E aqui, no Macbeth, uma das tuas 3 personagens é filha do Hugo. Sim, Ele é o teu pai. ele é o meu E pai. dirige-te ele como É meu verdade. pai. Sim, meu pai. E ainda bem que são cenas curtas, porque senão ia ser muito complicado. Voltando à questão de, ou seja, trabalhar com um elenco e com pessoas que se conhecem bem, tem esse lado, não é? De cumplicidade. E por outro, gostas de repente do desconhecido, ou seja, de estar num contexto, num meio onde tens obrigatoriamente de testar novas formas de estar e de trabalhar. Isso também é desafiante para ti. É desafiante, eu gosto, mas eu tenho um problema que é quando eu não conheço as equipas, eu fico muito nervosa. Dá-me aquela ansiedade social, não conheço as pessoas, então eu fico tímida. Depois, quando começo a conhecer, lá me vou soltando. Só que há um problema nessa timidez às vezes, que é, como performer, isso não ajuda muito. Porque às vezes o teu corpo tem que estar disponível, tem que estar solto, tem que estar... E às vezes quando estás... Eu às vezes noto isso em mim, estou tímida, o meu corpo está mais preso e não me permite tanto soltar-me e fazer a cena como se calhar eu sei que consigo fazer, mas como estou ali numa coisa mais tímida, porque eu não conheço as pessoas ou não sei o que, isso deixa-me ali... Às vezes assim, meio nervosa. E é uma coisa com a qual eu luto como atriz, assim de... Ai, vá, solta-te. Para ti há uma diferença muito clara, até na forma como funcionas, entre o momento em que estás a existir na vida, não é? Socialmente, ou depois o momento em que agora estou a representar. E é porque há muitos artistas de vários tipos de palco, que, sei lá, músicos que também dizem, são muito tímidos. Mas na depois sua chega vida. ali a coisa... E é outra coisa, porque é outra coisa, ou seja, é outro Sim, modo sim. que se aciona. Sim. Acontece-te isso também? Acontece, mas já acontece mais para a frente. Ao início eu acho que ainda estou assim... Acho que eu não chego logo e estou assim bem tímida e de repente vou para ali e solto-me toda e acho que a coisa ainda demora. Porque eu sinto que eu também trabalho muito com aquilo que está a acontecer em mim. Por exemplo, se eu estou tímida, se eu estou frustrada, eu não consigo, tipo, vou representar outra coisa que não seja isto, porque eu uso um pouco aquilo que está a acontecer em mim e se eu estou tímida, então o que vai acontecer ali vai ter um pouco dessa timidez. Isso vai contaminar, aquilo que eu estou a sentir vai contaminar um pouco o que está a acontecer. Isso pode jogar a teu favor, mas também pode jogar contra ti. O que é importante para te sentires bem no trabalho? Primeiro ser um safe space. Primeiro ser um sítio onde eu me sinto segura, um sítio onde eu me sinto respeitada, um sítio onde eu sinto que as pessoas estão respeitadas. Eu acho que isso é a base de qualquer equipa de trabalho, tem que ter isso. Não acredito nada naquela filosofia ou naquelas escolas do... é com a dureza e é com a violência. Tens de sofrer. E tens de sofrer. Não acredito nisso. Acho que se pode sofrer, mas então para sofrer tem que se criar um safe space para que se possa sofrer. Não acredito nesse bullying de encenador para ator ou mesmo entre atores e atrizes. Não acredito mesmo nada nisso. Eu, pelo menos, eu preciso me sentir bem, preciso sentir que a equipa é segura para conseguir chegar aos sítios que é preciso chegar. Tiveste más experiências nesse aspecto? Eu acho que as escolas de teatro, há escolas de teatro que elas têm um pouco essa maneira de trabalhar. Acho que hoje em dia já se está a perceber que não é uma boa maneira e que cria mais problemas do que incentiva talentos. E sim, lembro-me de acontecer várias vezes na escola, sobretudo, esse tipo de abordagem mais violenta e não resulta. Não resulta. E acho que não resulta para mim e pelo que eu vejo, não resulta para muita gente. Acho que essa coisa de humilhar um ator para ele conseguir chegar não sei onde, acho que isso é ridículo. Há talvez uma coisa também mais geracional? Acho que sim. Acho que já sim. não... Acho que foi uma coisa herdada de uma escola já bem mais antiga que vai passando de geração em geração, mas acho que na nossa geração então chegou a um sítio de... Não dá. Não dá para trabalhar com violência. Muito menos quando tu és um adolescente ou uma adolescente, não é? Com inseguranças naturais, não é? Sim, é isso. Tipo, eu olho para trás e vejo coisas assim que da minha turma, quando nós tínhamos 15, 16 anos, que era a primeira vez que estávamos a fazer teatro e levar com determinadas coisas violentas foi assim, não. Porque isso começa a fechar o teu corpo. Isso cria traumas em ti como ator, como atriz, como performer. Cria mesmo, vai criando bloqueios no próprio corpo
que depois são difíceis. Esta coisa da minha timidez, ou de eu às vezes não conseguir libertar-me para fazer determinada coisa, eu acho que são traumas criados que vêm de lá de trás. Porque o palco é um sítio de muita exposição, de muita vulnerabilidade. Se essa vulnerabilidade ela não é... Se tu não lhe dás esse safe space para ela acontecer, se essa vulnerabilidade não é protegida, vai criando muitos bloqueios. Porque o corpo começa a fechar, começa a retrair-se. E o que tu queres é o contrário. Um corpo que está em palco tem que ser um corpo totalmente liberto. E eu acho que não é assim, esses gritos, essa coisa de insistires até a pessoa ficar mal, não funciona, faz pior. E depois é todo um trabalho que tu tens que fazer mais tarde de desconstruir isso tudo. De perceberes que o palco é um safe space, encontrar no palco um sítio de liberdade, encontrar no palco um sítio de jogo, de divertimento, de alegria, de entusiasmo. Para mim o palco tem que ser isso. Mesmo que tu vás sofrer, mesmo que tu vás chorar, mesmo que tu vás... Tem que haver um entusiasmo qualquer que permite chegar a esses sítios. Olha, por falar em trabalho, essa é a palavra-chave, ou uma das de outra peça que fizeste com o Pedro Penin. O ano é 2023 e a peça é a farsa de Inês Pereira, já te estás a rir. Quantos quilos é que pesava o vestido feito de colcha, não é? Que a Inês, que tu interpretavas, usava nessa peça, era denso. Não era muito pesado. Fiquei com a ideia que era, eu acho que foi por causa da conversa com a Joana Duarte. Ok. Fiquei com a ideia que era assim uma coisa de colcha muito pesada. Não, era volumosa, mas não era pesada. Okay. Não era muito pesada. Ainda não sabes o que é que ela preparou para ti em termos de figurinos desta vez? Já experimentamos umas coisas. Já. Mas voltando à Inês Pereira, que era uma peça que tu fazias quase sem sair da cama, não é? É verdade. Quase sem sair de cena e quase sem sair da cama. É um desafio, a imobilidade. Só que ao mesmo tempo eu movimentava muito em cima daquela cama. Eu não parava quieta. E não te calavas. E não me calava também. Então não havia propriamente imobilidade. Mas sim, isso foi... Eu acho que a farsa foi o espetáculo em que eu sublimei muitos desses traumas que eu tinha de trás. Acho que foi um espetáculo onde o meu corpo se libertou bastante como atriz, que aconteceu nessa peça, que foi muito importante para mim. Pois, eu gostava de perceber isso, porque a farsa de Inês Pereira é o teu primeiro grande momento em palco como protagonista? Sim, como protagonista. Num teatro nacional? Sim, como protagonista, sim. Teve esse peso para ti? Ou seja, sim, eu ao início fiquei assim... Eu tinha acabado de sair da STC há, sei lá, 2 anos. De repente começo a ver o texto. O Pedro diz que eu vou fazer a Inês Pereira. De repente começo a folhear o texto e eu assim, ok, ela aparece aqui. De repente eu fico assim, ok, isto é o espetáculo todo eu a falar. E isso deu-me assim uma coisa. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei, não, isto é um desafio de uma vida. Então vamos com tudo. E acho que Mas eu entusiasmei muito com aquilo. Eu acho que dava-me muito prazer dizer aquele texto. Aquele texto é... O Pedro criou uma obra-prima naquele texto. Era incrível de ser dito. Havia assim uma coisa de prazer de dizer aquele texto. Era tão fun, tão divertido, tão playful, que era muito bom de jogar. Porque era um texto contemporâneo com sabor vicentino. Sim, é isso. Então havia assim até uma coisa mais Gen Z, mais que permitia assim um corpo também mais como eu sou, se calhar mais... Foi incrível de fazer. Essa Inês Pereira, a Inês Pereira do Pedro Penin, estava a debater-se com questões em relação ao trabalho, não é? Ter que trabalhar, não ter que trabalhar, pois. O ócio, o trabalho. Dizia coisas do género, produzir o quê e para quê? Para quem? E para quem? As questões da Inês Pereira são as tuas também, em relação a este tema em 2026? Sem dúvida. Acho que toda esta coisa de... que o trabalho tem que ser todo repensado. E está assim, né? Se calhar não das melhores formas, mas todos estes debates sobre a inteligência artificial e o trabalho e tudo isso, mas eu acho que eu acredito como filosofia, para mim, que o ser humano não nasce para trabalhar. Claro que se tem que trabalhar, mas também trabalhar pela necessidade, ou seja, trabalhar para produzir o que é necessário. Não trabalhar para produzir para uma acumulação de lucro. Isso para mim é ridículo. Mas essa questão, quando falamos do trabalho artístico, não fica mais complexa, porque o trabalho artístico é trabalho, não é mesmo? É trabalho. Está lá a palavra, Sim. mas
as dimensões Sim, às misturam-se vezes, muito mais, não é? Com o sim, prazer, com eu acho que esse é um relação. debate complexo, porque lá está, há essa coisa do prazer, tu tens um prazer, ao mesmo tempo é um trabalho e estás a ser paga por esse trabalho e tens de ter direitos laborais na mesma, e tens porque eu acho que às vezes também acontece aquela coisa de pelo prazer faz tudo. E eu acho que não é bem Quem assim. corre por gosto não cansa. Quem corre por gosto Também não cansa. Cansa sim, e precisa de direitos laborais, precisa de políticas públicas, precisa de. Ou seja, precisa de tudo isso como qualquer outro trabalho precisa. Mas, de facto, por ser esse trabalho às vezes mais subjetivo, às vezes mais. Onde há essa ideia de prazer, E onde as dimensões se contaminam, ou seja, os teus interesses pessoais também. Sim. Mas também é engraçado porque quando nós pensamos em trabalho e pensa-se no trabalho artístico, associa-se essa coisa do prazer, mas como se os outros não tivessem nada disso, Sim. como se, ou sei lá, ser professor ou ser não sei, não tivesse essa dimensão do prazer, e assim pode ter. Claro, sim, mas, ou seja, não tem uma dimensão obviamente produtiva, não é? Não é uma fábrica, no fim sai Exato. um automóvel. Exato, claro, sim. Isso sem dúvida. Mas tem graça, falavas de inteligência artificial. Provavelmente a tua estás numa das profissões mais a salvo da inteligência artificial. Será? Já nem Será? sei. Não sei. Bem, mas coisa... acho que sim. Eu acho que uma das coisas das artes performativas é a mesma coisa do corpo, da resistência do corpo. Que elas têm o corpo, eu acho que isso, para já a inteligência artificial não consegue... Mas é assim, eu também não tenho muito o discurso de anti-inteligência artificial e é o demónio que nos vem assombrar. Eu não acho isso. Acho que tem que haver muitas reflexões e temos que ser muito críticas, mas é uma ferramenta que está aí, tal como quando surgiu a escrita, tal como quando surgiu a internet e o fogo e a roda e todas as invenções do mundo, né? Está aí e temos que lidar com ela. O gênio já não volta para dentro da lâmpada, não é? Já está cá fora. Está cá fora. Olha, recuando uns passos atrás, o teu encontro com o Pedro Penin, como é? É na escola? É na escola. Eu estou no 3º ano da STC. Que é o último. O último. E descubro que ele vai ser um dos professores. Eu acho que na altura nós podíamos escolher entre 3 professores, ter 2 deles. E quando eu soube que era o Pedro Penin, eu disse, quero ser aluna do Pedro Penin, porque eu já era fã da Praga. E quando soube que ele ia ser professor, fiquei tipo, não, é o tipo de trabalho que me interessa, é uma pessoa com quem eu quero trabalhar, por isso vou para a turma dele. E fiquei na turma dele, ele foi meu professor, fizemos um período de tempo em que fui aluna dele e amei ser aluna dele, tanto que uma das coisas que eu criei nas aulas dele, que ele pediu-nos a dada altura para cada pessoa criar uma espécie de performance a partir de algo autobiográfico, tanto que uma das coisas que eu criei lá foi depois o trabalho que eu desenvolvi a solo na performance, e tudo isso começou ali, por isso também fui muito fortuito nesse aspecto enquanto criadora. Mas acaba o ano letivo e recebo uma chamada do Pedro Penin a dizer, vou fazer um espetáculo e quero que tu faças parte. Quero Pais e Filhos. E fiquei muito feliz mesmo, porque fiquei tipo, sim. E sim, foi isso. Portanto, de repente o que te acontece, de repente dás por ti trabalhar com as pessoas que já admiravas. Sim, isso foi muito louco para mim na altura, porque de repente eu estava a trabalhar com as pessoas. Já não é professor, sim, um já não era professor, sim, é isso. E depois o elenco do Pais e Filhos já era tudo pessoas que eu admirava. Eu era muito fã dos espetáculos da Praga, era das companhias que eu mais gostava. De repente estou ali no meio daquelas pessoas todas. E isso foi muito... Lá está, fiquei muito tímida. Fiquei muito tipo, quem é que sou eu aqui? Sabes? Sei lá, tinha 22 anos. Então eu estava tipo, quem é que sou eu aqui? Isso foi muito assustador. O que é que eu tenho para dar? Eu não sabia também. Isso foi muito assustador na altura. E acho que Pais e Filhos ainda foi um espetáculo que eu ainda estava um pouco presa, de alguma forma. Acho que não foi assim um espetáculo que eu chegasse e pá. Acho que depois na farsa soltei-me. Mas ali no Pais e Filhos ainda estava assim meia... Também estava a ser muito o início da minha transição. Acho que isso também teve muito impacto no meu percurso como atriz, o facto de eu depois ter transicionado. Acho que isso também foi muito importante para mim como atriz, porque lá está, é sempre esta coisa do corpo poder estar solto. Eu acho que a minha transição libertou muito o meu corpo. Isso foi muito... E ali no Pais e Filhos eu ainda nem sequer me considerava uma pessoa trans. Foi mais tarde, mas por exemplo lembro-me
Isso foi uma das coisas muito importantes para mim, de o Pedro me dizer assim: quero que deixes crescer o cabelo, que é uma coisa que os encenadores dizem sempre, que é: quero que deixes crescer o cabelo para este espetáculo. E isso foi uma coisa, eu comecei a deixar crescer o cabelo, e depois quando fiz o Pais e Filhos já tinha o cabelo muito grande, e isso sem eu perceber, e claro, sem o Pedro perceber, não sei se ele sabe disto por acaso, foi uma coisa muito importante para mim, porque o cabelo é um marcador de feminilidade muito forte, e é uma das primeiras coisas, acho que pessoas transfemininas fazem, é deixar crescer o cabelo. E de repente eu começar-me a ver de cabelo comprido, eu acho que isso me deu ali qualquer coisa, de uma outra possibilidade, de ser uma outra coisa. Isso foi importante. Mas ali no Pais e Filhos eu acho que já me considerava uma pessoa não binária, mas ainda não me considerava uma pessoa trans, ainda estava ali numa fluidez de género qualquer, não é que deixasse estar, mas ainda estava tudo muito confuso na minha cabeça, ainda eu não sabia bem nada. Depois, quando a farsa já apanhou mais o início da transição, e a segunda vez que houve a reposição da farsa cá em Lisboa Foi o ano passado? foi o ano passado, e já foi com o meu novo nome, com isso aí já estava... Já sabia mais quem era, já estava mais enraizada. Porque há esse aspecto, não é? Ou seja, está a acontecer contigo um processo muito, muito complexo e isso acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a vida está a acontecer. A vida e a vida em palco. E a vida em palco porque está a acontecer. Estás em palco. Sim. A minha transição foi meia... Sim. Sim, acompanhou esses períodos todos. E ainda está a acontecer, né? Tipo, e vai continuar a acontecer. Isso muda-te. Isso é interessante, de olhar para trás e ver-me no Pais e Filhos, depois ver-me na farsa, depois ver-me no Filo Demo, agora ver-me aqui, e ver a minha transição a partir desses prismas é bem interessante. Porque mudas como atriz também? Mudas como atriz. Acho que vem uma segurança qualquer, acho que me tornei mais segura, acho que me tornei mais solta, acho que... Porque a coisa da quando tu és uma pessoa trans, mas tu não sabes que és uma pessoa trans, ou estás a debater com isso, eu, pelo menos na minha experiência, o que acontecia é que havia uma dissociação muito grande do meu corpo. E eu acho que tu, como atriz, é o contrário, né? Tens de estar completamente dentro do teu corpo. E eu acho que o meu processo de transição e depois o meu processo como atriz é sair dessa dissociação e começar a encarnar de alguma forma. Fazer que as coisas coincidirem de alguma maneira. Coincidirem, sim. Eu tenho muito esta imagem meio poética de começar a entrar no meu corpo. Era como se eu vivesse uma coisa abstrata, o meu eu fosse assim uma coisa meio diluída, abstrata, e com a transição está a começar a alma a entrar no corpo, digamos assim. E eu acho que um performer tem que ter alma no corpo. Não pode estar... Quer dizer, pode estar, pode tudo. pode acontecer. Não vou estar aqui a impor regras sobre nada, mas acho que para mim, no meu processo, é muito importante sentir esse enraizamento no meu corpo. Está a ser um processo feliz para ti? Feliz é uma palavra... É dura, é difícil. Difícil, não diria feliz. É muito... É hardcore, como eu costumo dizer. Ser uma pessoa trans é hardcore. Mas ao mesmo tempo vem uma potência de vida gigante. Porque o processo é tão conflituoso, tem tantas camadas, que eu acho que vais passando essas coisas todas, vais levando essa porrada toda, que vem uma potência qualquer. Neste momento eu estou-me a sentir assim, com essa... Acho que estou num sítio da minha transição, que finalmente o meu corpo está a se encher de potência. E acho que isso é... Mas é muito duro. É muito duro. Por tudo. Acho que foi a Alice Azevedo que uma vez disse esta frase, que é: eu não sofro por ser trans, eu sofro pela transfobia. E então eu acho que é um bocado isso, não é que ser trans é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil, mas é muito difícil pelo que o mundo faz das pessoas trans, pelo que o mundo diz das pessoas trans, pelos ataques todos que existem, pelo quão difícil é com a família, pelo quão difícil é na sociedade e pelo quão difícil é contigo, porque também é difícil contigo. São esses vários níveis de conversa, não é? Contigo, com a Sim, família. é isso, é que são essas camadas todas, isso é muito intenso, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. E acho que é importante nós reivindicarmos esse prazer de ser trans, essa alegria de ser trans, porque
já é difícil que chega para nós depois não termos uma recompensa qualquer por essa dureza. Então é como diz um texto do Paulo B. Preciado, que ele diz que nós somos os amantes do peito esburacado. E levamos com uma bala, mas a gente continua. Temos essa bala dentro de nós, mas continuamos e continuamos potentes. Olha, já que falas do corpo e da relação com o corpo em cena, depois de um espetáculo em que estavas o tempo quase todo na cama, embora te mexesses bastante na farsa de Inês Pereira, no ano passado fazes um outro espetáculo em que te mexias bastante, o Reparations Baby, do Marco Mendonça. Andavas de patins Andava em palco. de patins em palco e um dos dias quase caí. Pois, eu ia Que era perguntar isso, houve meus percalços ou não? era um dos meus dramas. É muito arriscado. É muito arriscado. E depois o problema foi... Havia palcos, nós estamos em vários sítios, e havia palcos que tinham mais espaço e era mais fácil. Mas, por exemplo, no Teatro de Variedades, o palco não era assim tão grande. Então havia ali certos movimentos que eu tinha que fazer que me davam tanta ansiedade. Porque eu tinha que dar assim umas voltas e eu ficava assim, eu vou cair porque eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço. Depois quando fizemos em Ilha, por exemplo, que é um palco gigante, a coisa já estava. Mas eu amei fazer isso, foi tão divertido, divertia-me tanto. Era tão divertido fazer Mas isso. tu já patinavas? Ou seja, não aprendeste para o espetáculo? Não aprendi de para o propósito? espetáculo. Eu já patinava, mas eu patinava quando era criança, mais nos em linha. E aqueles Ok. eram daquele... Quatro rodas. Exato. Esse eu nunca tinha patinado, mas vieram os patins nos ensaios, que eram lindíssimos. Até hoje quero comprar uns iguais. E eu comecei a andar e percebi, ok, não é assim tão diferente dos outros. E foi muito divertido. Essa ideia partiu de quem? Foi do Marco? Não me lembro. Como é que de repente, olha, esta personagem Talvez vai foi andar aqui? do Marco ou do Uca. Olha, não sei. Não sei se foi do Bruno Uca ou se foi alguém do elenco que disse assim, ela devia usar patins. Olha, não me lembro. Eu acho que não fui eu que disse. Mas era muito divertido. Isto leva-me para outra coisa que é um lado teu quase acrobata, não é? De um corpo muito desdobrável, uma performance muito física. Eu sempre fui uma criança energética e era aquela criança que estava tipo, nos intervalos da escola a fazer o pino e a ponte e a roda e a espargata. E eu faço a espargata desde que sou criança. Mas foi assim uma coisa eu acho que eu tenho muita energia e isso também ia para esses sítios. Eu gostava sempre gostei dessa coisa mais acrobática, mais física. E então eu meio que treinava, assim, quando era criança, ficava tipo, vou fazer a ponte, vou fazer o pino, e divertia-me a fazer isso, e isso meio que ficou no meu corpo. Tanto que eu fiz um espetáculo, que foi, na verdade, o meu primeiro espetáculo profissional, que foi o Margem, do Vítor Hugo Pontes, que foi em 2018, 2019, eu acho que foi. Eu acabei a ACE e logo depois da ACE, o Vítor Hugo... Foi um bocado o que aconteceu com o Pedro. Mas o Vítor Hugo foi na ACE. o Vítor Hugo foi meu professor na ACE, eu saio da ACE, ele abre... Bom, o Pedro convidou-me eu fiz casting, o Vítor Hugo abre as audições para o Margem, eu vou fazer e fico... E o Margem era um espetáculo muito físico mesmo, muito acrobático, e era teatro e dança, então era assim, estávamos ali numa loucura, numa intensidade de saltos e rodas e pinos, e depois tinhas que dizer um monólogo, e era um espetáculo muito difícil nesse sentido, mas o facto de ter feito aquilo também me deu essa coisa. E acho que o Vítor Hugo também foi importante nisso, dessa coisa, tipo, desse corpo mais atlético, mais... Pois, quase disponível. da dança, não é? Sim. Quase da dança, assim. Não é, eu acho que eu não tenho muito jeito para a dança em termos de aquela coisa mais clássica ou mais... Mas a coisa mais acrobática eu acho que tenho, sim. É uma coisa que me dá um certo prazer. Mas depois eu sou péssima com tempos e com lados e vira para a direita e eu vou para a esquerda e depois ritmos, as coisas dos ritmos eu... Não sou muito boa, não. Pois, mas só que eu fiquei a pensar que aquela espargata não se treina assim de um dia para o outro, não é? Não, eu faço isso desde que sou criança. Mas eu faço eu divertia-me aquilo. Era uma coisa que eu via e fico assim, quero fazer aquilo. E então ia tentando fazer. E já tenho um corpo disponível, digamos assim, com elasticidade e não sei o quê. Que mantens, que procuras Procuro manter, sim, faço o meu yoga todos os dias, ajuda. Margem, já que foste para aí, do Vítor Hugo Pontes. Portanto, aí eras muito novinha, não é? Estás a fazer a escola... Tinha 18 anos, 18, 19. Quem eras tu nessa altura? O que é que estavas à procura? Quem era eu nessa altura? É uma boa questão, também é uma questão difícil. Então, eu venho de uma aldeia em Arcos de Valdevez, não sei se queres ir aí. Podemos ir, Okay. Vamos lá. De uma aldeia em Arcos de Valdevez, no meio da serra, chamada Miranda, e sempre fui um pouco a criança do teatro. Aquela criança que é tipo,
quero ser ator, quero ser atriz, quero ser... Já tinha essa coisa muito de... Eu acho que vinha muito de uma coisa que parece meio estranha, mas que era, aos sábados à tarde, às vezes a TVI passava as revistas do Parque Mayer. Sim. Eu lembro de ver aquilo em criança e de ficar assim, o que é isto? Esta coisa, estas pessoas aqui aos berros vestidas de... E aquilo, havia uma intensidade qualquer naqueles corpos, uma coisa divertida, uma coisa que me seduzia. E eu comecei, é teatro, isto é que é teatro, não sei o quê. Eu fiquei assim, eu acho que eu gosto de teatro, gosto desta coisa assim, estar ali a falar, blá, blá, blá. E isso foi criando em mim essa coisa do teatro e eu comecei, o teatro, eu gosto de teatro. Gosto de teatro. Depois na escola começava a haver aqueles clubes, que nós chamávamos clubes, que era tipo, havia o clube de matemática, que era meio tipo extracurricular, e eu ia sempre ao grupo de teatro. E depois eu já dinamizava que o grupo. Na escola, havia na escola. Eu já dinamizava o grupo de teatro. Vamos fazer esta peça, vamos fazer isto. Então eu fiz tudo. Depois eu fazia uma coisa que era, eu ia buscar esses sketches de revista que estavam no YouTube, passava tudo, transcrevia tudo. Uau. E fazíamos. E então eu amava aquilo, tipo, lembro-me de estar a fazer a velha da horta, que era uma pessoa que a Vera Mónica fazia. E então sempre tive essa coisa. Depois tenho 15 anos, está na altura de escolher humanidades, ciências, artes. E eu era dessa aldeia, né? E eu quero ir para o teatro. Mas a escola de teatro que existia para fazer o 11º, 12º era no Porto. Que é a ACE. Academia Contemporânea de Espetáculo. Exato. E eu eu andava na música, porque isto também era uma criança muito da igreja, fui acólita, toquei... Já quero ir aí, sim. Pronto. E eu tinha uma professora de música que ela me ensinava a tocar órgão para eu depois tocar órgão na igreja. Mas era uma professora de música icónica, comunista, a Céu, um beijinho, Céu. A Céu ensinou-te a tocar órgão. A Céu ensinou-me a tocar órgão, sim. Mas também me ensinou muitas coisas importantes sobre política. Acho que foi assim a primeira pessoa com consciência política que eu conheci, e isso começou-me a interessar também. Ela dizia coisas assim, a Céu é comunista. Eu ficava assim, comunista? O que é que será ser comunista? Depois falávamos, tínhamos assim mais... Pronto. Na igreja? Não era na igreja, não era na igreja, okay. Porque estas aulas eram aulas fora da escola, okay. Mas eram assim nas juntas de freguesia, que ela ia a várias juntas de freguesia e mas alguns estavam a aprender guitarra, que não era nada para a igreja, ou seja, mas como lá na aldeia era preciso uma organista, e como eu sempre fui uma criança assim da comunidade, e a minha mãe e os meus pais são assim pessoas muito presentes na comunidade, a minha mãe ficou assim, ela pode ir, ela vai aprender. Também, antes disso aprendi a tocar concertina, muita coisa. Fizeste parte do rancho? Fiz parte do rancho folclórico, porque isso também marcou muito a minha... Não, mas espera, eu estava a dizer o quê? Como é que eu vou para a CE? Como é que eu vou parar à CE? Isso. É isso. É preciso decidir. É preciso decidir, artes. Exato. E essa tal professora de música disse-me, eu tenho uma sobrinha, acho que era uma sobrinha ou uma prima, que andou numa escola profissional em que faz o 10º, 11º e 12º de teatro no Porto. E eu fiquei assim, está aqui uma possibilidade. Chego a casa e digo aos meus pais, eu quero estudar teatro para o Porto. E os meus pais assim, o quê? Ficaram muito what the fuck. Mas eu continuei a insistir naquilo. E depois era aquela coisa, as pessoas na escola diziam, ela tem muito jeito. Então eles também, os meus pais meio que começaram a acreditar um pouco nessa loucura. Ou seja, aquilo não veio do nada, não é? Aquilo não veio do nada, exato. Porque eu já era uma criança que gostava, eles já sabiam disso. Uma criança bem performática. Até que eu insisto tanto e os meus pais permitem. Mas é assim, agradeço muito aos meus pais terem permitido uma criança de 15 anos ter ido viver para o Porto sozinha. Vais viver para lá. Eu vou viver para o Porto, porque da minha aldeia ao Porto é tipo 1 hora de carro, transportes é mais do que 1 hora. Então eu tinha que ir viver para lá, só que eu tinha 15 anos. E os meus pais ficaram muito assustados com isso, mas ao mesmo tempo também me queriam deixar ir viver e fazer aquilo que eu queria. E permitem, conseguem arranjar uma pessoa conhecida que vivia no Porto, que era uma velhinha, a Dona Adelaide, que eu fiquei o meu primeiro ano a viver com ela, que se tornou um pouco a minha avózinha, porque eles não queriam muito que eu fosse viver com amigos, porque vai-se perder, vai não sei o quê. Eu percebo, não é aquela coisa de... Né? Claro, aquela responsabilidade, estavam preocupados. Então consegui, essa senhora, a Dona Adelaide, caiu do céu e então eles permitiram que eu fosse viver para o Porto. E pronto, vou para a CE. Faço provas, não sei o quê, entro
e vou para a CE e começo a viver no Porto e fico a viver no Porto 4 anos até vir para Lisboa para a STC. E como é que foi para ti? Porque de repente não és uma criança, mas és uma adolescente com 15 anos, outra cidade muito maior. Sim, eu acho que eu estava numa coisa meio deslumbrada, a tentar perceber muito quem eu era, mas eu sempre fui muito curiosa. Então as coisas entusiasmavam muito. Assim, eu ia para as aulas, aquela coisa de estar a aprender todos os dias, coisas novas, história da arte, história do teatro. Eu sempre fui muito curiosa por essas coisas, então isso foi muito importante para mim. Eu meio que me alimentava com esse sonho e depois eu acho que sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, então eu sentia que aquilo era o início de alguma coisa, então eu tinha essa coisa de não, vamos mas foi assim, eu a tentar perceber, eu de uma aldeia assim da cidade a tentar perceber quem é que eu era. E depois ias a casa aos fins de semana? Ia à casa aos fins de semana, sim. E depois do primeiro ano, pronto, moraste o primeiro ano com a Dona Adelaide? Morei o primeiro ano com a Dona Adelaide e depois no segundo ano já vou viver com amigos. Okay. Porque eu já estava assim, não, eu preciso viver com amigos, não sei o quê. E no segundo ano e terceiro e por aí adiante, até hoje que vivo com amigos, né? Porque esta crise imobiliária não dá para não viver com amigos. Eu amo viver com amigos, mas ao mesmo tempo também gostava de poder ter a possibilidade de viver numa casa. Ser uma escolha, não é? Ser uma escolha, bom, mas não te perdeste, não é? Mesmo depois de ir viver com amigos. Perdendo, é que eu também acho que é importante irmos Sou perder-se aos poucos. É isso. Mas olha, gostava de falar do teu, de certa maneira, de reencontro há uns anos para uma performance que fizeste no regresso à tua terra, chamada Gente da Minha Terra, Sim. esse espetáculo, que era uma caminhada, penso eu. Sim, acontecia em vários sítios pela floresta. E que é uma espécie de reencontro também com as influências mais ou menos subterrâneas que tiveram em ti. Sim. As tradições, popular, o folclore do Minho. Folclore, minhoto. Então, eu costumo dizer que, como eu fui essa criança criada nessa aldeia, e os meus pais eram pessoas muito ativas na comunidade, o primeiro contacto que eu tive com arte foi essa arte produzida pela aldeia. E essa arte estava no rancho folclórico, estava nos próprios eventos religiosos, as procissões, lá está, eu era acólita, porque havia toda uma teatralidade já naquilo que me seduzia, que me encantava. Coisa da missa, das vestes. Aquela teatralidade seduzia-me, porque é um teatro de alguma forma, né? É um ritual, é um teatro. E então eu costumo dizer que esse foi o primeiro contacto que eu tive com arte. E aquilo marcou-me muito, sobretudo o rancho folclórico. Eu andei no rancho folclórico desde porque eu nasci em França. Nasciste em França? Eu nasci em França, os meus pais são imigrantes, mas com 3 anos eu vim para esta aldeia, porque os meus pais regressaram para Portugal, mas eu fiquei 3 anos em França. Os 3 primeiros anos da minha vida foram em França. Onde é que nasceste? Em Toulouse. Tens memórias desses anos ou não? Nada. Por isso é como se não existisse para Okay. mim. Para mim eu nasci naquela aldeia, não nasci em França, porque eu não tenho memórias nenhumas de França. E quando os meus pais vêm... E já em França, os meus pais andavam no rancho folclórico, na comunidade portuguesa. E eu também já andava. Eu tenho fotos minhas assim de 3 anos vestida de rancho folclórico. Então é uma coisa que está muito na minha família, que depois passa para mim, e eu ando para aí até aos meus 12 anos, 13, no rancho folclórico, e aquilo marcou-me muito, porque havia, não sei, as vestes, tudo aquilo, encantava-me muito, as danças, e eu tinha uma obsessão com as saias do folclore. Aquela saia rodada que gira, aquilo encantava-me, então eu era obcecada. Então os meus pais estão sempre a contar histórias minhas de eu só queria vestir aquelas saias e ficava encantada e era criança e metia-me debaixo das saias delas e ficava assim, tinha mesmo um fascínio, eu acho, por isso. E então aquilo marca muito assim a minha identidade artística. E eu já na altura, quando era criança, eu já queria criar assim coisas na aldeia, reviver as tradições. Ensinar. Eu já queria ensinar. Reviver as tradições. Eu queria fazer assim, uma exposição lá no Largo da Aldeia com todos os instrumentos da agricultura e o carro das vacas e não sei o quê. Eu já queria montar ali uma exposição. Mas mais tarde acontece uma coisa, depois eu desligo-me do rancho folclórico, quando vou para estudar para o Porto e não sei o quê, desligo-me de tudo isso. Tem graça porque o Vítor Pontes, que esteve aqui há não muito tempo, também tem uma relação muito forte com o rancho. Sim. Falou disso Ele é também. de Guimarães. Sim, fecha parênteses, continua.
Pronto, e depois o que é que acontece? Mas o rancho folclórico ao mesmo tempo também era um sítio bastante opressivo de alguma forma, Pois. porque lá está. Eu não queria usar aquela roupa masculina, eu não queria usar o traje masculino, eu queria usar o traje feminino. E onde é que eu usava o traje feminino? A minha mãe tinha em casa uma saia de roda, uma saia, na verdade é um saiote, que é as saias brancas que se usam por baixo da saia principal. E a minha mãe tinha uma guardada no armário. Então o que é que eu fazia? Quando não estava ninguém em casa, eu ia, pegava na saia e andava pela casa a dançar, a cantar. E era o meu momento ali de alegria de vestir aquela saia. Mais tarde, quando sou aluna do Pedro Penin e ele pede para irmos buscar, para construirmos uma performance a partir de alguma coisa autobiográfica, eu vou buscar essa história da saia. E faço uma performance a partir dessa saia, desse saiote, dessa saia rodada, que escrevo um texto chamado Oda, uma saia rodada, e em que danço, folclore e não sei o quê. E depois disso surge esta ideia de eu quero reconciliar o meu mundo queer com o meu mundo rural do folclore. Então convido 5 amigos meus, queers, gays, lésbicas, trans, para fazermos uma residência lá na aldeia de 2 semanas com as pessoas da aldeia e construir um espetáculo nessas 2 semanas que misturava isso, esses 2 campos, digamos assim. E nasce o A Gente da Minha Terra, que era um espetáculo com meu e desses meus amigos, em que as pessoas da aldeia também participavam. Mas eu só consegui fazer isto porque eu tenho uma relação muito específica com as pessoas daquela aldeia. Tu conhecias essas pessoas? Eu conhecia estas pessoas e elas conheciam-me a mim. E elas gostam muito de mim, eu gosto muito delas. Eu sempre fui essa criança, então, da comunidade, todas elas me conheciam, porque sempre fui muito ativa na comunidade, e então criamos esse espetáculo e foi muito especial. Como é que foi? Ou seja, nessa relação, imagino eu, com pessoas mais velhas, que têm Sim, estranhezas. sim. Tínhamos lá, como ela chama, centenária, que é uma senhora de deve ter 103 hoje em dia, 103 anos, que veio ver o espetáculo. E, sim, pessoas mais velhas. O meu pai e a minha mãe entravam no espetáculo. Havia um momento em que a minha mãe me trocava de roupa e dançávamos as duas, ela trajada e eu com o meu traje, com a tal saia. Usaste a saia? Usei essa saia, que para mim é uma saia amuleto. Usei essa saia na performance e dançávamos as duas. E foi muito especial. Foi muito especial, porque de repente é cruzar 2 mundos que seriam antagónicos de alguma forma, podem ser hostis, ou seja, e que podem ser hostis entre repara, si, mas acho que se criou ali um afeto. Eu quando vi no final do espetáculo os homens da minha aldeia de lágrimas nos olhos, eu pensei assim, eu fiz alguma coisa, eu consegui alguma coisa, porque foi comovente. Eu acho que as pessoas se comoveram de ver essa ligação. Eu acho que foi a prova de que esses mundos não têm que ser antagónicos, de que essa ruralidade que pode ser católica, que pode ser conservadora, que está marcada por tudo isso, e uma comunidade queer, claro que vão haver embates, claro que vão existir desconfortos, estranhezas, mas eu acho que se os 2 sítios estiverem numa de vamos fazer com que isto funcione, e acho que um projeto artístico é uma ótima forma de criar essa comunidade, eu acho que pode resultar alguma coisa daí. No fundo estás a dizer que, mesmo quando há esse potencial de estranheza, de hostilidade, a relação, quando é cúmplice, sincera, quando, no teu caso, quando tem raiz... Eu acho que o convívio é muito importante, porque as pessoas, às vezes, elas têm preconceitos porque elas estão a lidar com... o que não conhecem. E com uma imagem meio fantasmática que elas criam. Uma pessoa que não conhece uma pessoa trans, ela tem um imaginário, que é um imaginário construído todo ele socialmente, em cima de todos esses preconceitos. E ela está em diálogo com essa imagem fantasmática. A partir do momento em que ela convive com uma pessoa trans real, que toma café com ela, que canta com ela, que dança com ela, é corpo com corpo. É pessoa com pessoa. Não é trans. O que é isso? É tudo tão mais complexo, as subjetividades são tão mais complexas. E eu acho que o convívio traz isso. Eu acho que esse espetáculo foi tão especial porque o convívio trouxe isso. Trouxe esse afeto, trouxe essa... Pronto. Isso foi muito especial. Foi um espetáculo único, ou seja, não planeias repetir?
É que agora a minha relação com a própria aldeia está num outro sítio. Porque eu mudei o meu nome, eu mudei os meus pronomes. Está a ser também todo um processo com a minha família. Porque depois, quando tu transicionas, não transicionas só tu, né? Tem toda a gente à tua volta a transicionar. E eu preciso que a minha família e toda a aldeia transicione comigo. E isso é um processo lento, difícil. Então, para já... Mas sim, quero muito fazer mais coisas lá. Muito. Porque tenho muito amor por aquela aldeia, por aquelas pessoas. E elas por mim. E eu não vou permitir que seja o facto de eu ser uma pessoa trans que impeça essa relação. Não vou permitir isso. Como é que está a tua relação com a igreja? É um tema? Olha, eu sou muito interessada em religiões, em espiritualidades. Tenho muita curiosidade. Mas, de facto, agora com a católica está complicado. Mas está com, digamos assim, com o catolicismo institucional. Porque eu faço uma separação entre o catolicismo institucional e o catolicismo popular. E do catolicismo popular eu bebo muito. Acho que, como criadora, o catolicismo popular inspira-me muito. E quando eu digo popular, tem a ver, às vezes, com uma própria estética e com... até própria da igreja, da minha aldeia e tudo isso, com os rituais, com as procissões, com tudo isso que faz parte daquela comunidade, mas depois não há como não ser crítica do catolicismo enquanto instituição. Não é? É impossível não ser crítica. Mas eu faço um pouco essa separação desse cristianismo mais popular que me inspira e que me alimenta de alguma forma, para depois essa coisa organizada, institucional. E claro que as coisas na vida das pessoas cruzam-se, né? Não estão separadas. Mas eu, para mim, para me salvaguardar, eu faço essa separação. Tanto que, por exemplo, este espetáculo, A Gente da Minha Terra, que nós fizemos lá, tinha um andor. E eu tinha uma amiga minha em cima desse andor a dizer um texto. Inspira-me, seduz-me, há qualquer coisa em tudo aquilo, naqueles símbolos que me encanta. Mas depois, enquanto instituição, não dá como defender, né? Vou já daqui a pouco querer saber qual é a sugestão que trazes para esta conversa, a sugestão ou as sugestões. Antes disso, vamos ouvir no minuto um bocadinho da conversa que tivemos no teatro passado. Dançámos com o Marcelino Sambé. Quando comecei a dançar, achava que estava no corpo errado, porque o que vinha dentro de mim era interpretação, mas fisicamente o meu corpo nasceu para ser o virtuoso, para fazer os grandes saltos, para fazer as grandes proezas técnicas. Sempre me senti um artista, nunca um desportista. E ela dizia-me que eu chegava à noite a casa e treinava até à meia-noite. E eu fazia piruetes à volta dela e passava quase pela cara. E que haja um momento na minha carreira que eu possa trabalhar numa peça de teatro ou estar envolvido em qualquer coisa assim, acho que seria incrível. A disciplina é a coisa mais difícil para mim. Acho que tenho lá um lado muito boémio. Não quero acabar a minha vida e pensar, eu fui tão bom e não fiz aquilo. E às vezes eu preciso mesmo só de... Posso ir à praia? Uma semana. Aprendi a ter manha em inglês. Comecei a namorar em inglês, eu comecei a descobrir o mundo em inglês, eu fui sair à Inglaterra. Por exemplo, eu acho que desassossego é uma palavra muito portuguesa. Desassossegado! Desassossegado, eu era muito desassossegado. Então quando acabarmos a carreira, quando nos dizem, não, hoje descansas, vou querer descansar em Londres, não sei. Eu acho que preferia voltar para Portugal. Marcelino Sambé, convidado no episódio anterior do Teatro. Podem ouvir este e outros no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Stella, sugestão ou sugestões, não sei se é mais do que uma. É, mais do que uma, então. Uma delas foi um livro que eu li há muito pouco tempo, que se chama Doppelganger, uma viagem através do mundo do espelho, que é da Naomi Klein. É um retrato e um estudo muito lúcido do que está a acontecer em termos de toda esta extrema-direita completamente enlouquecida que altera toda a noção que nós temos de realidade. E começa muito ali sobre a pandemia, sobre todas as teorias conspiratórias ali à volta da pandemia e de como a extrema-direita se alimenta disso e depois o impacto disso nas redes sociais e como se cria todo um doppelganger, essa ideia de duplo. Então essa ideia de duplo maléfico que vai criando e que vai alterando
as concepções que nós temos basilares do que são as coisas. Então eu acho que é um livro muito importante para ser lido, para compreender um bocado tudo o que está a acontecer. Depois outro, é um filme que eu vi no Índia Lisboa, que eu amei. Eu acho que vai ser difícil as pessoas encontrarem, porque eu vi no Índia, eu acho que ainda não está assim em exibição. Mas pode ser que vá parar uma filminha. Pode ser, exato, espero que sim, que se chama Fuck Toys. É um filme índio-americano de uma realizadora chamada Annapurna Sriram. E é muito divertido, é assim um filme hiper estetizado, absurdo, surrealista, mas muito girly, muito político. Eu amei o filme, Fuck Toys. Veja o trailer. Depois estou muito curiosa pelo espetáculo de Odete no TBA em setembro, Nacionalismo, quero muito ver. E um último livro que já li há algum tempo, mas que eu acho que é muito importante também, que é o Ways of Being, do James Bridle, que é basicamente tipo uma perspectiva ecológica da IA, basicamente essa interseção entre humanos, máquinas, natureza, como é que nós podemos criar essa perspectiva ecológica. Basicamente ele defende que tudo isso tem inteligência, uma IA é uma inteligência, uma planta é uma inteligência, um animal é uma inteligência, nós somos uma inteligência, e como é que isso coopera. E acho que é muito interessante porque é uma perspectiva assim bem, que eu me alinho bastante, bem ecológica e bem produtiva no bom sentido, de criar coisas benéficas para o mundo. Não produtiva naquele sentido. Não produtiva do lucro, né? Olha, Stella, para terminar, tu há bocadinho disseste ali de passagem, acho eu, quando estavas a falar da tua infância, que és uma pessoa ambiciosa. Qual é a tua ambição? Podes pedir tudo ao futuro. Essa é difícil. Eu tenho muitas ambições, mas eu... Assim, a maior delas, e vai soar parolo e clichê, mas a maior delas é cumprir-me. Eu quero me cumprir. Eu quero ser a potência que eu nasci para ser e estar à altura dessa potência. Depois, assim, coisas específicas, sei lá, quero muito fazer cinema, que é uma coisa que eu nunca... Já tenho feito agora uma coisinha ou outra, assim, pequenina, mas é uma coisa que eu quero muito explorar, fazer cinema. Quero criar mais, quero criar coisas mais complexas, mais interessantes, mais criativas. Ensinar? Escrever? Eu não digo ensinar porque eu não me vejo a criar muito teatro, mas mais na área da performance. Okay. Sim. Mas sim, eu acho que a minha ambição é ser essa criadora potente, essa criadora criativa que traz assim coisas inusitadas. Acho que essa é a minha ambição. Obrigada, Stella, por teres vindo ao teatro. Quem nos ouve pode reencontrar-te ao vivo, já aqui ao virar da esquina, não é? Depois do verão, 18 de setembro. 18 de setembro. É a data de estreia do Macbeth, encenação do Pedro Penin. Podem ver-te a ser uma bruxa e etc. E outras coisas. Um pequeno adolescente, a Lady Macduff. O teatro regressa daqui a 15 dias. Não paramos durante o verão, continuamos em agosto. Até lá, todos os episódios para ouvir e subscrever no Spotify, YouTube, SoundCloud e Apple Podcasts. Até lá.